mas os seus efeitos, eles são duradouros até hoje. Os efeitos da ditadura nunca vão passar enquanto os criminosos não forem punidos. Esses criminosos, torturadores, têm morrido naturalmente, quando na verdade deveriam já ter sido punidos e estar atrás das grades, morrer dentro de uma cela, porque esse é o lugar de criminoso, que tortura, que assassina, que desaparece com o cadáver de vários e várias brasileiras que lutaram naquele período só por dizer sim à liberdade, dizer não à ditadura. Então nós estamos aqui para lembrar que esse período terrível da sociedade brasileira, ele começou há 61 anos. Ali, em 1º de abril de 1964, se iniciava essa ditadura, que não era somente militar, mas também empresarial, uma vinculação direta com várias empresas capitalistas, e que quem sustentou essa ditadura, inclusive, foi esse capital, tanto no Brasil quanto transnacional. E hoje, nós tivemos, há pouco tempo atrás, uma tentativa de golpe de Estado. Então, como dizemos, anistia jamais para os golpistas do passado, de 1964, dizemos sem anistia para os golpistas do presente, inclusive sua liderança maior, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então é sem anistia, porque sabemos muito bem o resultado de um golpe de Estado: assassinato, morte, silenciamento, censura, e a isso nós continuaremos dizendo não. E é por isso que nós estamos aqui novamente na Dantas Barreto, ao lado do memorial que erguemos em 2008 a Jonas José de Albuquerque Barros e Ivan da Rocha Aguiar, dois jovens assassinados a tiro de fuzil aqui nessa praça há 61 anos atrás. Então, para iniciar o ato, nós iremos fazer a leitura de um manifesto que traduz um pouco essas palavras que eu acabei de dizer. Golpe de abril de 1964 e a ditadura. 61 anos de impunidade. A história pública do passado está em constante elaboração e disputa. O resgate e a preservação da memória são ações essenciais para a construção da história. Em um momento de crescente negacionismo histórico, a Associação Pernambucana de Anistiados Políticos, coordenadora do Fórum Permanente pela Anistia em Pernambuco, convida entidades e a população em geral a se unirem a nós em ato público de repúdio ao golpe civil-militar de 1964 e de desagravo ao povo brasileiro. Como fazemos anualmente, estamos realizando, na verdade, o ato no próximo dia 1º de abril, às 10 horas, no memorial em homenagem a Ivan da Rocha Aguiar e Jonas José de Albuquerque Barros. Esses dois jovens estudantes foram brutalmente assassinados pelo Exército a tiro de fuzil no dia do golpe, enquanto participavam de uma passeata contra a deposição do então governador Miguel Arraes de Alencar. Este ano, o golpe completa 61 anos. São mais de 6 décadas de impunidade. Para os responsáveis pela ruptura do Estado Democrático de Direito e pela instauração de um trabalho Estado Democrático de Direito e pela instauração de uma ditadura sanguinária que durou 21 anos, de 1964 a 1985. Apesar do trabalho relevante da Comissão Nacional da Verdade, de 2012 a 2014, que conduziu uma investigação detalhada e disponibilizou à sociedade uma visão
uma versão documentada, histórica, a justiça nunca foi plenamente garantida em nosso país, pois o governo Dilma PT não conferiu à comissão os poderes jurisdicionais necessários. Contudo, ao contrário de Lula, Dilma usou, mesmo que para prestar contas à Corte Interamericana de Direitos Humanos, pleitear a criação da comissão. A CNV teve um papel fundamental ao investigar os crimes da ditadura, produzindo e disponibilizando farta documentação e depoimentos das vítimas. É imperativo, é extremamente necessário combater o apagamento da memória e a manipulação da nossa história, especialmente no que diz respeito à ditadura civil-militar, período marcado por disputas de memória e um legado autoritário que ainda persiste. Nos últimos anos, a ditadura brasileira, com o movimento bolsonarista como seu maior representante, tem intensificado os esforços para reescrever a história, utilizando sua máquina parlamentar e de propaganda para distorcer os fatos. São negacionistas e revisionistas com grande poder e alcance, o que o torna ainda mais urgente a necessidade de promoção de espaços educativos que resgatem a memória histórica sobre o tema, como esse. O golpe de abril de 1964 foi, sem dúvida, um golpe de classe, arquitetado pela elite dominante, capital multinacional e associado, e executado com o auxílio dos militares, contra a classe trabalhadora que se mobilizava e conquistava vitórias importantes. Nunca é demais reafirmar essa verdade. O movimento do nunca mais, ditadura nunca mais, para que nunca mais aconteça, tem sido a palavra de ordem de diversos movimentos e organizações da América Latina na luta pela preservação da memória histórica e pela busca de justiça, memória, verdade, reparação e democracia. O nunca mais é um princípio político essencial, mas para que se concretize, precisamos levantar nossas bandeiras e ocupar as ruas, realizando ações diretas que reafirmem nossos ideais e os direitos inalienáveis do povo brasileiro. Não podemos, como sociedade civil, confiar apenas no Estado e no Parlamento, pois a história brasileira demonstra que, frequentemente, as decisões mais importantes são tomadas sem a real participação popular. Devemos agir por conta própria, todos e todas a participarem do nosso ato público de 1º de abril, organizado pelo Fórum Permanente da Anistia em Pernambuco, pela Associação Pernambucana de Anistiados Políticos, pela abertura de todos os arquivos da ditadura civil-militar brasileira, pela localização dos restos mortais dos desaparecidos políticos, pela punição exemplar de todos os agentes torturadores. Avante! Fórum Permanente da Anistia em Pernambuco, Associação Pernambucana de Anistiados Políticos. Eu quero ler para vocês, pegando alguns dados fundamentais dos rastros que a ditadura deixou.